Olá pessoal, tudo bem? Estou vindo aqui conversar um pouquinho com vocês sobre TDAH e namoro, né? Então, gente, muitas pessoas, inclusive no Mentes Inquietas, no livro da Ana Beatriz, tem um capítulo que se fala somente sobre TDAH e namoro, né? Relacionamentos afetivos. Realmente o TDAH, ele tem, às vezes, muitas dificuldades de se manter em alguns relacionamentos. Por quê? Porque é tanto um pouco de culpa dele, mas também um pouco de culpa do outro. A culpa dele, principal, às vezes, dele se manter num relacionamento, é pela questão do foco, né? Ele, às vezes, ele quer mudar muito das coisas. O TDAH, ele não consegue lidar bem com a mesmice. Então, dependendo da relação, e se ele não se apresenta e caracteriza que ele é um TDAH, desde cara, já no relacionamento, esse relacionamento começa a descer ladeira abaixo. Por quê? Porque se ele encontra um parceiro ou uma parceira que na hora do sexo eles conseguem ter uma conexão muito boa, ok, ele vai conseguir se manter bem. Mas muitos TDAHs, eles não gostam de monotonia. E aquela coisa muito padrão, muito comum, muito do dia a dia, isso entra numa monotonia para ele, e aí é onde, às vezes, na parte dele vem a traição e até término de namoro. Não quer dizer que todo TDAH tem essa característica de término de namoro, de os relacionamentos não darem certo. Não. Temos alguns traços diferentes. Cada um se comporta de uma forma. Eu, por exemplo, não me apresento com nenhuma dificuldade nos meus relacionamentos. Até porque eu já chego me apresentando, dizendo como eu sou, as características. Uma outra coisa para um relacionamento dar certo, essa pessoa que se envolveu com o TDAH, ela precisa de cara ser empática. O que seria isso? Se você não sabe sobre empatia, tem um vídeo que eu falo sobre sobre personalidade empata e que eu falo sobre empatia. Então você pode entender um pouco mais sobre isso. Mas voltando aqui à empatia, né, essa pessoa precisa se colocar no lugar dele. Como essa mente funciona, como ele se organiza. Quando a gente consegue compreender o comportamento dessa pessoa com quem a gente está, tudo fica muito mais fácil, porque a gente consegue, né, se desenvolver bem. Mas existem aquelas pessoas um pouco sem paciência e querem um relacionamento onde tudo sai certo. Agora, se relacionar com um TDAH, tenha certeza, você vai ter amor sempre. Por quê? Porque o TDAH, ele tem uma característica de ser amoroso, apesar da impulsividade, apesar dele às vezes ser agitado, apesar de alguns TDAHs serem até agressivos, mas a agressividade dele não está ligada no relacionamento, está muito ligada a essa impulsividade dele. Então, às vezes, no momento que ele se sente inseguro ou colocado numa situação que leve um desconforto emocional para ele, essa impulsividade dele fica maior. E com a impulsividade, ele acaba tendo uma fala mais impulsa, uma fala sem filtro. E isso pode gerar, né, assim, ele falar uma coisa sem pensar. Por quê? Porque ele está muito mais nervoso. Mas no dia a dia, ele lida muito bem, ele fala muito bem. E quando você sabe esse padrão comportamental, você consegue lidar muito bem com o TDAH. Uma pessoa que se relaciona muito bem com o TDAH é uma pessoa que tem um traço mais de personalidade obsessiva. Por quê? Porque é aquela pessoa que organiza, ajeita as coisas, deixa... Então, assim, o TDAH estando com essa pessoa é perfeito na vida dele. Por quê? Porque nunca ele vai esquecer nada, porque o outro que é mais obsessivo está sempre no controle de tudo. Então, isso é ótimo para ele. Ou realmente não vai dar nada certo com essa pessoa, porque a pessoa que é mais obsessiva, ela tem aquela coisa de ter tudo muito organizado. E o TDAH deixa as coisas muito desorganizadas. Então isso pode realmente trazer um pouco desse conflito para esse casal. Mas assim, no dia a dia, um TDAH com uma pessoa mais obsessiva, nossa, é o casamento perfeito, porque eles conseguem quebrar um pouco dessa organização e o outro
quebrar um pouco dessa desorganização. Então, assim, é o casamento perfeito. Aquele que é organizado demais, o TDAH vem para desorganizar um pouquinho, e aquele que é desorganizado demais, aquele que é bem perfeccionista, vem para organizar um pouquinho. Então, é um casamento perfeito. Eu costumo dizer que vai dar muito certo. Agora, alguns pontos nesse relacionamento que podem atrapalhar. TDAH não se prende muito a datas, né? Então isso pode para o outro parecer que ele não está bem na relação, que ele não valoriza a relação, que ele esquece das datas mais importantes. Ele pode esquecer as datas mais importantes, mas no dia a dia do TDAH ele é muito amoroso, ele é muito presente, ele é muito dedicado no momento que o parceiro precisa dele, né? Mas se você se prender somente porque ele esqueceu as datas, essa relação realmente não vai dar certo. Outro ponto também que às vezes traz um conflito nas relações é a questão de hora, né? Às vezes você marcou 1 hora, o TDAH chega 2 horas depois, né? Isso aí eu estou falando aquele TDAH bem arretado mesmo. Mas tudo isso, existem terapias, né? Existe terapia para casais que podem aprender a você lidar com isso, porque se a gente se coloca, se eu tenho um filho TDAH, eu vou à escola e aprendo como tem que conduzir com ele na escola, eu vou para a terapia para aprender como eu vou conduzir com meu filho, se você ama tanto esse rapaz que está com você, ou essa moça, ou enfim, seu parceiro ou sua parceira, procure ler mais sobre o TDAH, procure entender como que é o padrão do TDAH do seu companheiro, da sua companheira, para que você consiga lidar com isso, sabe? TDAH não é uma doença, não é um bicho de 7 cabeças, como eu falo, mas existem essas frustrações do dia a dia. Outra coisa muito interessante, você que tem um parceiro TDAH, é você se interessar pelas coisas dele, aquilo que é o hiperfoco dele. Nossa, ele se sente seguro, ele se sente confortável por você estar entendendo o padrão da cabeça dele, entendendo como ele age, né? Lembrando que o TDAH traz consigo, dentro da sua história genética, insegurança, medo, né, rejeição, porque muitas vezes na infância ele foi tratado assim. Então, quando ele entra nas relações, às vezes ele entra com essa insegurança e também com muito medo da rejeição. E isso pode trazer um sufocamento para o outro parceiro. Então, se outro parceiro demonstra segurança, conforto para ele, ele consegue ir bem. Isso é muito simples, mas é difícil, né? Porque às vezes a gente no dia a dia tem o nosso ego, né? E a gente é tão bom ver que na vida da gente a gente tem aquela pessoa que corre atrás, que tem insegurança. Então eu que tenho uma autoestima lá em cima, posso fazer com que cada vez mais monto na insegurança do meu parceiro para que ele fique cada vez mais ciumento, porque parece que tem um prazer de ver o outro sofrer, né, por isso. Então, aquela pessoa que está num relacionamento com uma pessoa TDAH, um dos pontos principais é passar segurança, é passar conforto, porque aí ela consegue se desenvolver muito melhor, ela consegue ter essa síndrome persecutória que às vezes da insegurança, do medo de perder, ele se sente mais seguro, esse cérebro fica muito mais calmo e passa a ser um relacionamento muito mais saudável. Essa dica que eu acabei de dizer, gente, não é uma dica só para TDAH, não. Isso serve para todos os relacionamentos, né? E com TDAH ou sem TDAH. Às vezes a gente tem um prazer de ver o outro tendo ciúme. Então, quanto mais a gente passar a segurança para o outro, mais a nossa relação é uma relação saudável, é uma relação confortável. Para uma pessoa com TDAH, isso ainda é mais importante ainda. Uma coisa também muito importante é as informações claras, né? Você falar claramente para o seu namorado as coisas que você quer, as coisas que você gosta, sabe? Organize o seu pensamento também quando você vai falar com ele, porque ele já tem um pensamento com multi coisas, né? Pensando em 1000 coisas, e você leva milhões e milhões de assuntos no mesmo tempo para ele acaba, com certeza, alguma coisa vai ser falha. E aí depois você vem cobrar. Mas eu já te tinha dito isso para você.
E você, lógico que passou desapercebido, né? E aí a pessoa já acha que você não prestou atenção. Então, assim, se você quer falar alguma coisa que seja séria para ele, chega e fala: Joãozinho, olha só, preciso falar uma coisa muito importante para você. Amanhã nós temos um evento na escola do nosso filho às 18 horas. Então você precisa sair do seu trabalho tal hora. Então, assim, você falar as coisas muito claras, mas se você chegar e falar: amanhã a gente tem um evento às 18 horas, sabe, tudo se confunde na cabeça dele, ele já acha que 18 horas é a hora que ele tem que sair do trabalho dele. Então, dê as informações claras, se possível, manda uma mensagem, né, reforçando isso no dia seguinte para lembrar ele, porque é muito comum. Então, por isso que eu falo tanto dessa relação com uma pessoa que tem uma personalidade mais obsessiva. O obsessivo está sempre querendo ter tudo organizado, a agenda correta, tudo. Então, a gente faz esses lembretezinhos, tá? Uma coisa muito bacana também é quando você ficar frustrada, se colocar no lugar do seu namorado, né? Então, assim, a frustração é sua, eu sei, mas se você se colocar no lugar dele, ele vai ficar muito pior em saber que ele te frustrou. Porque lembra lá no início desse vídeo que eu falei que o TDAH, ele é amoroso, ele quer dar certo, ele só não pode viver numa monotonia. Então, assim, ele quer muito que o relacionamento dele dê certo. Então, o primeiro passo, você demonstrar segurança, confiança para o seu relacionamento. Isso vai deixar ele mais calmo. Outra coisa, tente mostrar para ele de forma tranquila aquelas coisas que te trazem desconforto no relacionamento. Então, às vezes, você conversar tranquilamente para ele, mostrar: olha, isso você já fez uma vez, isso não foi legal para mim, me frustrou. Ele é muito sensível e muito perceptível também. Então, ele consegue aprender muito rapidamente. Algumas coisas ele vai esquecer, mas algumas coisas ele consegue focar. Então, assim, tem um diálogo aberto, um diálogo de confiança, que você vai manter uma relação muito saudável. Algumas pessoas perguntam para mim assim: como eu vou identificar que o meu namorado é TDAH? É simples, porque às vezes nem ele sabe que ele é TDAH. Uma das formas que a gente percebe muito que você e o seu namorado têm TDAH é às vezes quando a criança nasce, porque aí essa criança está tendo um olhar de outras pessoas, de educadores, e aí essa criança desenvolve comportamentos muito parecidos com um do seu marido, e aí você é chamada na escola. E quando é chamada na escola, você tem a percepção de que essa criança é retrato falado do seu marido, como ele se comporta. Então, naturalmente, existe essa questão genética. Às vezes, na sua adolescência, às vezes, no seu período que você está conhecendo a pessoa, nem a pessoa sabe que ele é TDAH. Então, por isso, pode trazer esses desconfortos. Então, se você começa a entender os sintomas do TDAH e como o TDAH se apresenta, às vezes você mesmo no seu relacionamento vai perceber que você está namorando um TDAH. Essa semana mesmo eu peguei no consultório uma moça linda que o namorado dela chegou para ela e falou assim: olha, eu assisti uns vídeos da doutora Ana, do doutor Alex, e percebo que você tem características assim muito comportamentais de um padrão TDAH. Vamos marcar uma consulta para você ir lá? E realmente assim, ela a vida toda, ela já está com 24 anos, ela já fez faculdade, ela já conseguiu. Por quê? Porque o TDAH, mesmo quando ele não sabe, ele vai criando mecanismos para se desenvolver e conseguir lidar com o dia a dia na vida. Então assim, para ela estava tudo normal. Ele percebeu um incômodo, né, nos comportamentos repetitivos que ela tem. Um dia ela ter esquecido a panela ligada e ter quase tacado fogo na casa. Então ele foi apresentando, mas apresentou de uma forma leve, sabe? Apresentou os vídeos e marcou a consulta. E ela foi para a consulta e na consulta ela saiu assim: nossa, eu sou realmente uma TDAH. Mas ela não recebeu esse diagnóstico com um peso, como uma coisa ruim. Por quê? Porque até a forma como ele apresentou para ela, ele apresentou de uma forma boa. Então, assim, pode ser que você entre num relacionamento que a pessoa já é TDAH, como eu, e eu já chego e falo: olha, eu sou assim,
eu nasci assim, né? E estou sempre lutando e mudando, já mudei muito. Mas tem algumas coisas que é da minha personalidade que não vai mudar. Então a pessoa já entra sabendo como eu sou e sabendo lidar e vai buscar mais sobre o TDAH e aí vai entender como lidar. Mas pode ser que você entre num relacionamento que nem você sabe o que é TDAH e nem o outro sabe, né? A pessoa que é TDAH. Então, leia, perceba os padrões, ele começa, realmente ele tem essas características faladas que eu assisti aí nos vídeos da doutora Ana, do doutor Alex. Então, assim, vamos marcar. Não é para marcar comigo não, gente. Pode marcar com o seu colega, com o seu médico, com outra pessoa, mas assim, procure ajuda, procure entender, porque às vezes você pode perder um grande amor da sua vida por você não conseguir ter compreendido ele. Fica a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Se você tem um namorado que acha que é TDAH, compartilhe com ele esse vídeo, clique aqui no sininho e venha para o outro vídeo.